Falar um pouquinho a respeito dos plateumintos, que são os vermes de corpo achatado. Quando nós falamos a respeito dos vermes de corpo achatado, nós estamos falando das planárias, que são esses animais de vida livre, que são encontrados sempre associados a ambientes úmidos ou ambientes aquáticos, né? E também nós falamos a respeito das tênias, por exemplo, e outros parasitas, que são de grande importância médica para os seres humanos. Falando um pouco então a respeito das características desses animais, é a primeira vez que aparece na escala evolutiva a bilateralidade. Então nós vamos ter animais que possuem duas metades do corpo muito semelhantes. Nesse caso, podemos dizer que é igual mesmo. E quando falamos a respeito de bilateralidade, nós não podemos esquecer de outras coisas que acabam vindo junto com a bilateralidade, que é a cefalização, a formação de uma cabeça. Agora os animais eles sabem para onde eles vão, e também um sistema nervoso centralizado. Então, se o animal ele tem cabeça, o que é que tem na cabeça? Vai ter a concentração dos órgãos sensoriais e vai ter um sistema nervoso centralizado. É claro que nas planárias, esses órgãos sensoriais eles não são muito especializados, certo? Então o que eles vão ter mesmo vai ser dois ocelos na região ventral da cabeça que permite então que eles percebam ausência ou presença de luz. E agora também aparece, falando a respeito então do desenvolvimento embrionário desses animais, é a primeira vez então que vai ter um sistema digestório, propriamente dito, que vai ter uma boca. Então nós podemos dizer que esses animais eles são protostômios. A boca é originada primeiro, apesar de que eles não têm ânus também, né? E também aparece aqui o terceiro folheto germinativo, que é a mesoderme. Então eles possuem endoderme, ectoderme e mesoderme. Só que eles são triblásticos, então, porque eles possuem esses três folhetos germinativos, mas eles são acelomados. Quer dizer o quê? Que eles não possuem nenhuma cavidade preenchida por líquido dentro do corpo deles. E por causa disso, tudo que acontece no corpo deles tem que acontecer por difusão simples, certo? Porque não tem nenhum sistema circulatório, não tem nenhuma cavidade preenchida por líquido que vai fazer as vezes da distribuição de nutrientes, distribuição de gases no corpo desses organismos. Os animais de vida livre, para se alimentar, eles têm então uma faringe eversível que sai ali da boca, que fica no ventre do animal. Essa faringe ela sai ali do corpo e ela então captura o alimento, certo? E leva então esse alimento para um intestino que é muito ramificado, e aí então faz a digestão do alimento ali. Ela começa no intestino e ela termina dentro das células do intestino. E aí essas células vão levar, então vão acabar difundindo esses nutrientes para células adjacentes, certo? Então a função desse intestino altamente ramificado é exatamente isso, auxilia já na distribuição dos nutrientes. Quando nós falamos então ali do sistema excretor, é a primeira vez que vão aparecer então células especializadas para eliminar excesso de água, tá? E essas células, elas são chamadas de células flama, porque elas acabam parecendo uma chama, tá? E elas também podem ser chamadas de protonefrídeos. E o que esses animais excretam? Amônia, como quase todos os animais aquáticos. As trocas gasosas, elas acontecem por difusão simples, então não tem nenhum sistema respiratório ainda, e como eu já havia falado para vocês, eles já têm um sistema nervoso centralizado. Então o cérebro ele é formado por gânglios, né? E aí depois então desses gânglios partem cordões nervosos que vão então inervar as partes do corpo do animal. E quanto à reprodução, eles podem se reproduzir tanto assexuadamente. Por exemplo, se você pegar e cortar uma planária em duas, cada metade vai acabar originando uma nova planária, certo? Então elas conseguem se reproduzir assexuadamente dessa maneira, e aí também conseguem se reproduzir de maneira assexuada.
Nesse caso aqui que eu estou falando que eles são monóicos e que tem a fecundação cruzada, eu estou falando especificamente dos animais que são de vida livre, tá? No caso das planárias. As planárias, elas são monóicas, quer dizer então que tem os dois sexos no mesmo organismo. E aí eles fazem fecundação cruzada, precisa de dois animais para conseguir então fazer a fecundação. Eles fazem transferência de esperma, tá? Um animal transfere o esperma para o outro. Olhando agora aqui uma imagem do corpo desses animais, só para vocês terem uma ideia um pouquinho mais clara, aqui então a gente tem, olha só, os ocelos, certo? Que são aquela região que eu comentei com vocês que percebe a luz, né? Aí, aqui, olha, a gente tem um esqueminha do corpo deles, a boca ela fica bem no ventre dele, bem no meio, e aí essa faringe que pode sair assim um pouco para fora do corpo. Aqui nós temos o intestino, que é bem ramificado, que consegue então levar os nutrientes para todo o corpo do animal. E aqui em azulzinho, nós temos o sistema nervoso dele, tá? Então tá aqui os gânglios cerebrais e nós temos aqui os cordões nervosos que então inervam todo o corpo dele. Além disso, dá pra gente ver aqui as células flama, olha só, que possuem flagelos e por isso, então, os cientistas acabaram chamando de célula flama. Tá bom? Aí, quando nós falamos a respeito dos tipos de animais, né, dos tipos de plateumintos, nós vamos ter, então, os turbelária, que eu havia comentado com vocês, que são as planárias. Aqui, olha só, dá para ver, isso é uma foto mesmo do animal, e aqui a gente consegue ver o intestino dele todo ramificado.